Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, prezadas famílias que também rezam conosco de suas casas. Hoje é a liturgia do quarto domingo desse tempo da Quaresma. É bastante interessante para nós como sabiamente a liturgia da Igreja, inspirada pelo Espírito Santo, vem no decorrer do ano encontrando como que pontos de motivação para nós. Todos nós precisamos, na nossa vida cotidiana, de motivação, de impulsos, para tudo na nossa vida. O desânimo sempre faz um mal muito grande, e também na nossa vida espiritual. Desde o princípio da Quaresma, a Igreja nos apontou e preparou o templo sagrado com rigor quaresmal, o altar sem as flores, os paramentos roxos, um convite a cada um de nós, a nós nos dedicarmos à oração, nos dedicarmos à penitência, um convite à mortificação, mostrando o caráter mais duro do tempo da Quaresma. Mas a caminhada quaresmal é longa até nós chegarmos à Semana Santa e à festa da Páscoa. E por isso, marcando esse meio da Quaresma, a Igreja interrompe um pouco esse caráter penitencial. Hoje, com a troca dos paramentos, não ainda o paramento branco, porque é a cor festiva de uma alegria mais plena da Igreja. Permite-se as flores no altar para, de alguma maneira, despertar a nossa atenção. Mas mais do que esses sinais externos, também o texto da liturgia de hoje é esse convite a nós nos alegrarmos em nosso Senhor. Letare Jerusalém, alegrai-vos Jerusalém. Jerusalém é figura do céu, é figura do povo de Deus, é figura da Igreja. E esse convite a nós nos alegrarmos, mesmo continuando a nossa caminhada quaresmal, mesmo continuando a nossa mortificação que nós escolhemos para a Quaresma, mesmo continuando a nossa dedicação à nossa vida de oração, nós nos alegrarmos, enchermos o nosso coração de alegria e de esperança. Algo que é de muita importância para nós, de tão grande valor, é porque quando nós buscamos a Deus, nosso Senhor, nós encontramos a paz. A paz traz ao nosso coração a alegria, a serenidade, a alegria, como que nós descansamos no Senhor. A nossa luta continua, as nossas dificuldades, mas quando nós buscamos a Deus, nosso Senhor, nós sabemos que Deus nunca nos desampara quando nele nós colocamos a nossa confiança. Na verdade, nosso Senhor se antecipa às nossas necessidades, conhece cada uma das nossas necessidades, dificuldades, as graças que nós mais precisamos, mas espera também a nossa busca dele, a nossa busca dessa graça. No Senhor, nós encontramos a paz, encontramos a alegria e enchemos o nosso coração de esperança. E a esperança é o que dá sentido à vida do cristão. Por isso nos diz hoje, tanto no introito quanto na oração do gradual, um versículo do Salmo 121 que nos diz: eu me alegrei por aquilo que me foi dito, nós iremos à casa do Senhor. E a grande motivação para todos nós, o grande impulso para nós continuarmos com a Igreja vivendo esse tempo quaresmal, as mortificações, a oração, a contrição do nosso coração, prepararmos o nosso coração para recebermos o perdão dos nossos pecados. A grande motivação é essa, porque esse é o caminho da salvação, esse é o caminho do céu. E por isso nós nos alegramos por aquilo que foi dito a nós. Nós iremos para a casa do Senhor se nós trilharmos esse caminho. O Evangelho de hoje é um dos momentos maravilhosos do Evangelho, uma das ocasiões em que Jesus milagrosamente multiplicou os pães. Hoje multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão em torno de 5.000 pessoas. Eu gostaria de um pouquinho dar atenção aí de todos para nós vermos o quanto nós podemos aprender dessa passagem do Evangelho que hoje, de modo muito belo, narrado pelo evangelista São João. Jesus estava pregando à multidão, depois Jesus entrou na barca com os apóstolos, atravessou para o outro lado
do lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades, e a multidão contornou todo aquele lago e foi de encontro a nosso Senhor. E é interessante que São João nos diz que Jesus estava no alto de um monte com os seus apóstolos e olhou de longe a multidão que vinha. Jesus atravessou mais rápido, atravessando de barco, e eles contornaram o lago e foram de encontro a nosso Senhor. Jesus voltou-se para os apóstolos, São Filipe, que estava ali perto dele, e disse: que nós daremos de comer a toda essa gente? O primeiro ensinamento para nós: nosso Senhor, que conhece a vida de cada um de nós, conhece as nossas necessidades de modo muito claro, presente, antes de nós manifestarmos, de nós abrirmos a Ele o nosso coração, não só conhece as nossas necessidades, sabe exatamente as graças que nós precisamos. Muitas graças Ele nos concede, até sem nós pedirmos, mas muitas graças que Ele já sabe que nós precisamos, Ele quer a nossa adesão livre, que nós busquemos, que nós peçamos, que nós rezemos. E nosso Senhor, já olhou, conversando com os apóstolos, olhou para a multidão e disse: o que nós daremos de comer a todo esse povo? Essa multidão está faminta. Eles estão seguindo a Jesus vários dias, nem se preocupavam com isso, vendo, admirados pelos milagres de nosso Senhor, bebendo de nosso Senhor o ensinamento, e não queriam voltar para casa, mas precisavam também do alimento para o seu corpo. Como é confortante para nós sabermos que o Deus em quem nós cremos, depositamos toda a nossa vida, é o Deus que se preocupa conosco, é o Deus que conhece a nossa vida. Santo André apareceu, irmão de São Pedro, apareceu para Jesus e disse: tem aqui um jovem que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? E agora um outro ponto importante para nós. Muitas vezes nós aqui já refletimos assim: Deus nosso Senhor não exige de nós os resultados ou o sucesso dos nossos empreendimentos, mesmo na nossa vida espiritual, mas Ele não dispensa a nenhum de nós da nossa luta, do nosso esforço, da nossa tentativa de acertar. Isso Deus não dispensa a nenhum de nós. Nós ouvimos hoje na leitura, dizendo: nós somos filhos, representados ali em Isaac, nós somos filhos da mulher livre, a liberdade para a qual Cristo conquistou para cada um de nós. E Deus nosso Senhor nos deu esse precioso dom da liberdade, e para nós fazermos a escolha pelo bem, fazermos a escolha por Ele mesmo, e livremente nós queremos ser discípulos de nosso Senhor. Aquele que quiser ser o meu discípulo, disse Jesus, aquele que quiser ser o meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que livremente fizer essa escolha, aquele que livremente, conhecendo já, sabendo das dificuldades do caminho, sabendo que é um caminho de cruz, mas aquele que quiser ser o meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A nossa adesão a nosso Senhor é sempre livre. A fé é um dom de Deus. A vivência da fé precisa de um ato livre da nossa vontade. Eu cito sempre esse mesmo exemplo. Uma pessoa pode conhecer, como um estudioso, como um cientista, toda a Escritura, a Sagrada Escritura de cor. Pode estudar o catecismo para aprender, para decorar, como um estudo científico, conhecer todo o catecismo da igreja. Mas se no final de tudo isso ela dizer: mas eu não quero isso para a minha vida. Eu conheço, sei de cor toda a Bíblia Sagrada, sei de cor todo o catecismo, mas eu não quero isso para a minha vida. Eu não creio em nada disso que eu conheço, que eu aprendi de cor, eu não creio em nada disso. Aquele que quiser ser o meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por isso Deus nosso Senhor não dispensa o nosso esforço, a nossa dedicação. A obra da nossa santificação é obra mais de Deus do que nossa, mas aquilo que depende de nós, nós precisamos fazer.
Nosso Senhor poderia facilmente ter dispensado, deixa esses pães e esses peixes para lá, vou fazer um milagre aqui, fazer aparecer uma quantidade muito maior ou qualquer tipo de alimento. Mas não. E é exatamente o ensinamento do Evangelho. Nosso Senhor tomou daqueles 5 pães e daqueles 2 peixes, abençoou-os, bendisse a Deus e mandou que os apóstolos distribuíssem para aquela multidão. E daqueles 5 pães e 2 peixes multiplicados milagrosamente por nosso Senhor, e daqueles pães que não foram dispensados por Jesus, saciou a fome de toda aquela multidão. Prezados irmãos, aquilo que nós fazemos em comparação com a vida eterna, com o céu, é sempre muito pouco. Mas esse pouco que custa para nós sacrifício, muito sacrifício, dada a fragilidade da nossa natureza, Deus não nos dispensa de nós fazermos. E a nossa vida está envolta num grande mistério de fé. Essa multiplicação dos pães, a igreja sempre faz essa aplicação a nós, representa também o milagre da multiplicação do próprio Cristo na Eucaristia. Jesus que deixou-se ficar presente na hóstia consagrada para ser o alimento da nossa vida, o alimento da nossa alma, o alimento que todos nós precisamos para nós salvarmos as nossas almas. Aquele que não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terá a vida eterna. E para nós alcançarmos a vida eterna, todos nós precisamos nos alimentar do corpo de Cristo na Santíssima Eucaristia. E mais uma vez, a nossa vida envolta num grande mistério de fé. Ao mesmo tempo que nosso Senhor se dá a nós em alimento, nosso Senhor pede que nós o recebamos na Eucaristia para nós consolarmos o seu coração. Quando Jesus apareceu a Santa Margarida Maria, foi esse pedido de Jesus. Nós podemos talvez nos perguntar, como com toda a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, a nossa condição de pecador, nós vamos consolar o coração de Deus? Mas nosso Senhor assim pediu, que nós o recebêssemos na primeira sexta-feira do mês, para nós consolarmos o seu coração. Isso é um grande mistério de fé. Esse Jesus que multiplicou os pães, esse Jesus que multiplica o seu próprio corpo presente na Eucaristia, foi o mesmo Jesus que nós ouvimos agora na sexta-feira no Evangelho. O Jesus que estava cansado, sentou-se à beira do poço de Jacó e se aproximou dali uma mulher para pegar água no poço. Jesus disse, dá-me de beber. São os mistérios de Deus. Ao mesmo tempo que nosso Senhor multiplica os pães, Ele mostra para nós que quer precisar-se também de nós para consolar o seu coração. Pediu humildemente àquela mulher que Ele desse água para beber, mas sobretudo para convertê-la e trazer para ela e para nós um grande ensinamento. É o mesmo Jesus que nós ouvimos no alto da cruz dizer, tenho sede. É esse Jesus que multiplicou os pães e que quer que nós o recebamos na Eucaristia, para nós saciarmos a sua sede, para nós consolarmos o seu coração, para nós confortarmos o seu coração. São os mistérios da nossa fé. E nosso Senhor se coloca tão próximo, tão acessível a nós, e para nós fica uma interrogação. Por quê? Nem sempre, ou talvez muitas pessoas, não têm interesse em receber Jesus na Eucaristia, preferem muitas vezes talvez compactuar com o pecado, ou com alguma falha, algum erro, ou retarda demais em se aproximar de nosso Senhor. A nossa fé é que sustenta, que dá direção, que orienta a nossa vida. A presença real de Jesus na Eucaristia, que fortalece a cada um de nós como o caminho único e necessário para a nossa salvação. Vamos hoje, prezados irmãos, nos alegrando em nosso Senhor, nos alegrando com a igreja, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, pedindo a intercessão de São José, nesse mês de São José, a graça de nós correspondermos ao chamado de nosso Senhor. A graça do fortalecimento da nossa fé, da nossa esperança, do nosso amor a nosso Senhor, e que nós queiramos ser discípulos de nosso Senhor, que nós queiramos de fato buscar em nosso Senhor o perdão dos nossos pecados, que nós tenhamos um grande desejo no nosso coração de receber a Jesus na Santíssima Eucaristia, com essa certeza, o quanto nós precisamos necessariamente
do perdão dos nossos pecados, da presença real de Jesus Eucarístico em nossas vidas, para nele nós encontrarmos a salvação. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.